visitadas pelos artistas mais famosos do mundo, com técnicas espantosas que viram pontos turísticos, mas uma coisa que eu sempre notava era a falta de pessoas adorando nessas igrejas. Pasmem vocês, entrei numa igreja lindíssima, numa cidadezinha pequena, bonita demais, um ponto turístico, e entrei nessa igreja porque eu fiquei curioso. Ela não servia mais como igreja, ela agora era um desses lugares para expor obras de arte. Então tinham quadros, tinham esculturas, sendo uma galeria de arte, sendo vendidas dentro daquela igreja, e uma pessoa sentadinha lá vendendo. Não tinha mais culto, não tinha mais adoração, não tinha mais nada. Você tinha um belo prédio, uma cidade pequena, e agora era uma galeria de arte. E eu fiquei olhando para aquela cena estupefato, que eu disse, mas eu queria tanto ter um prédio para o Jardim Prudência. Eles têm um prédio, e o prédio é bonito, e está tudo muito bem feito, e não tem gente para adorar. E aí eu lembrei, igreja não se faz de prédios, igreja se faz com pessoas. A gente pode ter um prédio bonito, como a gente vai ter no futuro, mas se a gente não tiver pessoas engajadas que levem a marca do discipulado, então é inútil. Por isso a nova jornada tem que ser marcada por uma mudança de postura. Convido você a abrir a sua Bíblia no verso, tema e é o único verso da nossa conversa de hoje, em João, no capítulo 13, no verso 35. Certamente você já me ouviu falar sobre esse verso outras vezes, mas eu costumo dizer que a Bíblia tem conteúdo infinito, porque eu posso fazer dezenas, centenas, milhares de sermões sobre o mesmo verso e vão sair sermões diferentes, exatamente pela profundidade dos escritos da Bíblia. Mais importante ainda é que esse é um texto de Jesus, é uma fala de Cristo. Então, quando eu leio essa fala dita pelo próprio Deus, faz toda a diferença. E por isso eu vou estudar esse texto palavra a palavra. O texto diz o seguinte, eu pus na tela, numa versão, numa versão da Bíblia Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Você já percebeu que as coisas na nossa atualidade, elas têm valor de acordo com a etiqueta que estão nas coisas? Por exemplo, você pode comprar um celular com a mesma configuração, mas se tiver uma maçã comida na parte de trás do seu celular, ele vale o dobro, certo? No mínimo. É isso? Agora, se você compra uma calça jeans que foi feita para os trabalhadores da construção civil, né? E hoje ela é chique, mas calça jeans. E aí você compra uma calça jeans qualquer, sem marca, ela custa X. Se você vai no shopping e compra uma calça jeans que foi feita provavelmente na mesma fábrica na China, que tem o mesmo tecido, que tem a mesma costura, que tem o mesmo formato, mas que tem uma etiqueta escrita, por exemplo, Levi's, a sua calça vai valer 5 vezes mais. O que você pode comprar no Carrefour por menos de R$100, você vai pagar R$600 dentro de uma loja. Por que a gente vive nesse mundo onde a marca dá valor?
Simples, porque a marca é atrelada a uma quantidade de expectativas. Eu estou hoje tentando dizer para você que o seu valor como pessoa é diferente perante sociedade, perante Deus também, se na sua vida houver uma etiqueta que define a sua marca, a marca do discipulado. Antes de continuar estudando esse texto, eu preciso perguntar uma coisa para você. Você aceita seguir a Jesus? Sim. Sim? Sim. Você quer ser reconhecido como um cristão? Sim. Glória a Deus. Que é alguém que segue a Jesus, um discípulo dele? Ok? Então, Jesus define essa marca do discípulo, já que você quer ser um discípulo, dessa forma. Todos vão conhecer vocês por uma marca. E essa marca é se vocês amarem uns aos outros. Vamos entender então o que esse texto quer dizer para nós e ver se faz diferença para você. Eu estou indo palavra por palavra desse texto. Além da palavra em português, está aparecendo ela em grego, não por outro motivo a não ser que você identifique que realmente no original cada palavra tem um significado X, e também porque hoje é muito fácil você ter acesso a esse tipo de coisa. É gratuito na internet, você tem uma Bíblia interlinear, etc. Então eu estou trazendo a palavra em grego. O texto começa como nisto, que em grego é em tudo. Então nisto indica o critério, a prova, o sinal, o distintivo. Nisto. A palavra nisto quer dizer que existe algo que identifica, um marco, uma etiqueta. Igual você tem uma etiqueta na sua roupa, igual você tem, os homens que estão de terno têm etiqueta dentro do terno, né, que mostra a marca. Igual você tem uma etiqueta na sua roupa que define quem você é, a roupa que você está vestindo. Deus disse: nisto, isso aqui identifica o meu discípulo. É a digital do discípulo, marco identificador. Em seguida ele diz: nisto todos. Todos significa pades em grego. Todos engloba todas as pessoas do mundo, não apenas os cristãos. Todas as pessoas do mundo, não tem distinção. Qualquer pessoa vai identificar um discípulo de Cristo por essa marca. Não só vamos nos identificar como igreja, mas os de fora da igreja, os que não conhecem a Cristo, vão identificar quem são os discípulos de Cristo por essa marca, pelo nisto. Em seguida, todos conhecerão. Gnosote. Aqui, esse conhecer não é ter a informação. Por exemplo, você liga a televisão ali normalmente por volta das 4, 5 horas da tarde, e aí todos os canais de TV têm esses programas de violência gratuita, certo? E aí você liga, dia sim, dia não, tem um helicóptero em Paraisópolis mostrando algum ato de violência, certo? E a polícia fechando, correndo atrás de bandido, atirando, etc. E aí você diz assim: eu sei que Paraisópolis é um lugar violento. Por quê? Eu assisto TV e lá sempre mostra. Eu moro relativamente perto da região e tenho na janela do meu apartamento ao vivo os helicópteros passando. E vez ou outra eu uso alguma rua de dentro da comunidade para fugir do trânsito. E eu vou dizer para você assim: eu sei como é a comunidade de Paraisópolis. Por quê? Porque eu passo lá dentro. Você viu a diferença entre conhecer? Um conhece de ver, o outro conhece de passar. Agora, outro dia, eu
conversando com um morador da comunidade de Paraisópolis. E eu perguntei para ele como é morar em Paraisópolis. E aí ele começa a relatar a experiência de morar em Paraisópolis. E aí o meu conhecer já era insuficiente perto do conhecer de quem mora lá, que é muito mais profundo que a pessoa que só assiste na televisão. Nisto todos conhecerão. Este conhecer não é teórico, é prático, é experimental. Todos vão conhecer através do relacionamento, da experiência com o cristão. É na prática visível que o mundo constata quem é o discípulo de Cristo. Todos conhecerão que vocês são o tie moi est. Agora expressa identidade e pertencimento. Vocês são, vocês não parecem ser, vocês realmente são. Vocês são pelo vínculo com Jesus. E aqui está a grande diferença entre parecer e ser, que eu repito tanto para vocês. Para mim, o grande veneno do cristianismo é parecer ser. Isso vale muito para os desbravadores? Porque vocês usam uma quantidade de símbolos na roupa de vocês que apontam para uma quantidade de coisas que vocês são. Por exemplo, vocês têm aí alguns botões dizendo que vocês sabem algumas habilidades. Imagina que você tem a especialidade de primeiros socorros, alguém passa mal na sua frente, alguém olha para o botão na sua roupa e diz assim: ajuda? Não, só fiz a prova. Eu pus aqui, mas eu não sei na prática. Nunca vou socorrer ninguém. Ué, você é ou você não é? Essa é a questão. É igual alguém chegar para você e dizer assim: eu gostaria de compreender como eu posso ser salvo por Cristo. E você diz assim: ixi, eu sou cristão, mas eu também queria saber. Alguém te vê, eu vou aprofundar a conversa. Alguém te vê vestido de religioso. Você vai sair daqui, vai fazer um mínimo trajeto até em casa, e minimamente as pessoas vão te ver de terno e vão dizer assim: de terno, no sábado, nesse sol, a pessoa estava na igreja. Porque não tem fórum aberto, não tem advogado, segurança, a quantidade é pequena hoje, então só pode ser religioso. Imagina que você esteja na rua com roupa de crente e a pessoa olha para você e você fala um palavrão. Você manda uma criança calar a boca. Você fecha alguém no trânsito e faz um gesto indecente. E a pessoa que está olhando daqui disse: achei que era crente. Porque você parecia ser, mas você não é. Nisto conhecerão que vocês são, não que vocês parecem ser. Aqui é uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Vocês são o que? Meus discípulos. Emoi matetei. A palavra matetes, que ela é a origem de matetei, que está aí, é discípulo, aprendiz, seguidor, imitador, aquele que adquire as características ao se relacionar com. Você já se relaciona às vezes há tanto tempo com alguém, por exemplo, marido e mulher, que você adquire características um do outro? Você já percebeu isso? Você fala como, você pensa como o outro. É mais ou menos isso que é a palavra discípulo nesse texto. Eu passo tanto tempo com Jesus que começo a parecer com Ele, que começo a pensar como Ele, que começo a agir como Ele, que começo a ser como Ele.
Se, eu disse que eu ia palavra a palavra, se, pequena palavra condicional de peso enorme. Aqui está o divisor de águas. Não existem duas marcas diferentes do cristão. Ou você é cristão, ou você não é. Por isso o perigo de você falsificar o seu cristianismo. Porque pode passar a impressão de salvação, quando no fim estamos no caminho da perdição. Pode ter eloquência de cristão, mas ter vida de perdido. Pode ter discurso de cristão, mas no fundo ser alguém anticristo. Entende a gravidade? Só existe um caminho que leva à salvação, e esse caminho é o amor de Cristo, é a graça de Jesus. Então, se tiverem RP, possuir, conservar, a ideia aqui é ter, não é igual à minha carteira. Minha carteira é o seguinte: comprei na loja, eu tenho, é minha, acabou. Quanto que eu preciso, quantas vezes eu preciso ir na loja para ter a carteira? Uma só. Você não fica indo na loja, deixa eu ver a carteira. Custa, eu não sei, tantos anos atrás que ela está surrada, não sei nem o valor de uma carteira. Mas você chega na loja, digamos que a carteira vale a R$30, deve ser falsificada essa coisa. Aí você chega lá e mostra os R$30 e diz assim: bom, eu quero a carteira. Tá, dá os R$30. Pera aí, eu tenho 2, vou te dar 2, amanhã eu volto com mais 2. Não, você chega lá, paga e leva. Discipulado não é assim. Amor de Deus não é assim. É um ter contínuo de processo. É muito mais parecido com os seus relacionamentos. Quantas vezes você precisa dizer eu te amo para uma pessoa que você ama, para ela entender que você ama? Todo dia. Depende. Tem que dizer a cada segundo. Tem que demonstrar esse amor sempre. Não adianta você amar uma vez. Tem que amar sempre. Completamente sempre. E deixa eu te dizer um negócio. Isso aqui eu vou repetir, mas é porque eu preciso que vocês compreendam. A linguagem do amor mais poderosa não é a declaração, é a ação. Das linguagens do amor, eu acho que o serviço sempre é mais interessante. Porque você imagina que você chega em casa com fome, cansado, e não importa se é marido, mulher, namorado, quem está te esperando em casa, e você chega cansado, com fome, e a pessoa vem com um cartãozinho bonitinho dizendo eu te amo. É legal, né? Puxa, que bom, mas eu estou com fome. Imagina que você precisa ser acompanhado até o médico, porque você não pode ir sozinho, vai receber anestesia, sei lá o quê. E aí a pessoa que se relaciona com você vai lá e te dá um presente. Olha, vim te dar um presente. Aí você diz assim: ai, que lindo, obrigado, presente. Mas você vai comigo no médico? Não, de jeito nenhum, você vai sozinho. Eu fico pensando no nosso relacionamento com Deus, que é muito parecido com essas linguagens. Aí você diz assim, vai ter apelo daqui a pouco, você vai comer os símbolos, e você está fazendo isso uma declaração de amor para Deus, certo? Você está dizendo eu sou de Jesus. E Jesus olha para você e diz assim: isso me move, me comove. Mas o que você vai fazer com isso? Não, nada, Senhor, peraí. Eu já fiz minha parte, eu disse. Mas você vai deixar que eu mude a sua vida? Não. Você vai compartilhar isso com outras pessoas? De jeito nenhum. Você vai abrir mão de alguma coisa? Não. Eu já disse.
Deus não está precisando que você fale, está precisando que você faça. Esta comunidade não precisa de pessoas que falem. Precisamos de cristãos que façam, que sirvam. Hoje está difícil demais para fazer alguma coisa por Cristo. Sim, imagina ele na cruz dizendo: acho que hoje o dia está difícil demais para eu agir pelos meus filhos. Alguma vez Cristo negou o seu amor por você? Então por que é que a gente gosta de dar presentes de vez em quando? Declarações de amor esparsas. Recebe as bênçãos, mas na hora de servir a Cristo, nada. O texto diz: aqueles que tiverem relacionamento constante, processo até a eternidade. E finalmente a chave da marca do amor. A palavra aqui do amor, agapim, você já ouviu falar sobre os tipos diferentes de palavras em grego para amor. O amor ágape, ele é esse amor do serviço, que faz alguma coisa, que move em direção a fazer. Diferente de filia, amizade ou eros, o desejo, o amor ágape é aquele que busca o bem do outro acima de você mesmo. É o amor do sacrifício. É o amor que consegue superar o egoísmo, que consegue colocar o outro na frente das suas necessidades. Isso para mim é um absurdo de compreensão e de prática. Raríssimo de ver. Colocar a necessidade do outro acima da minha? Aonde que isso acontece? Entre os discípulos. Porque não há outro caminho a não ser amar do jeito que Cristo propõe que seja o amor. Finalmente, em alívio uns aos outros. Não basta amar, tem que ter relacionamento em comunidade. Não basta amar para você mesmo. Cristianismo não é me satisfazer. Cristianismo não é me alimentar. Cristianismo é nos alimentarmos juntos. Cristianismo não é salvação individual. Eu acho engraçado nessa. Pastor, mas é cada um por si na salvação. Pronto, já perdeu a sua. Não, se vira você, porque eu vou ser salvo. Pronto, não entendeu a salvação. Porque Cristo disse que nisto nós seríamos conhecidos, no amor uns aos outros. Então, se eu não amo o outro, eu não sou reconhecido como discípulo. Fatalmente eu devo estar num outro caminho, de outra coisa que não é o cristianismo. Eu criei aqui uma ousadia de reescrever o texto bíblico dito por Jesus. Olha só. Difícil, né? Aguenta. Agora, o texto bíblico, segundo o contexto de cada um dos termos que eu expliquei para vocês, poderia ser assim. É exatamente por este sinal, nisto, que qualquer pessoa, todos, pela experiência e evidência, conhecerão, vão perceber que vocês pertencem a mim, que sois meus discípulos, como uma condição clara, se que mantenham de forma constante, tiverdes, o amor supremo, sacrificial, amor manifestado em comunidade uns aos outros. Se for dessa forma, seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Não importa se aqui, lá, se no prédio novo, velho, debaixo da árvore, se no supermercado, se com terno ou de bermuda, se com saia ou de calça, se no restaurante ou em casa,
Não importa, todos vão nos reconhecer como discípulos de Jesus e influenciaremos a outros se apenas vivermos o amor divino. E o meu convite para você hoje é simples: aceita ser discípulo de Jesus. Consequentemente, você está aceitando amar através do serviço. Glória a Deus. Não é através da declaração, não é através da aparência, é através da ação. E quando eu vejo ações desconexas com o amor divino, isso me preocupa. Quando eu vejo que uma palavra já me irrita, que o perdão já me incomoda, que o pecado dos outros é mais importante do que a misericórdia, de que tudo se baseia em status, de que minha preocupação primeira é qual vai ser a minha função de liderança. Isso me parece não o caminho de discipulado. Meu convite hoje a você é uma decisão de mudança, de transformação, de pensamento diferente, de atitude diferente diante da vida. Você aceita Jesus? Você quer ser um discípulo dele segundo esse convite? Se você aceita, curve a sua cabeça e vamos orar com Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque na Tua palavra encontramos esse texto maravilhoso. Obrigado porque em Cristo podemos desfrutar de um amor, misericórdia, de uma graça extraordinária que nos alcança onde quer que nós estejamos, como estamos. Por favor, Senhor, queremos ser uma comunidade que é reconhecida como de seguidores de Ti. Senhor, nós queremos ter a Tua marca, que é o amor. Então nos ajude a amarmos uns aos outros, a mudarmos a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de não parecermos, mas sermos, de finalmente servirmos a Ti, de colocarmos o Senhor no centro da nossa vida e como comunidade impactarmos o nosso bairro, a nossa família, as pessoas ao nosso redor de maneira plena. Por favor, Senhor, nos dê a Tua salvação, perdão dos nossos pecados. É isso que nós te suplicamos por amor e em nome de Jesus. Amém. Ler o texto bíblico que nos instrui sobre a ceia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante, para que nós desfrutemos dos símbolos juntos. Símbolos que nos lembram do corpo e do sangue de Cristo. Humberto vai ler primeiro o texto que orienta sobre os pães. Aí nós vamos ter a oração com a Ângela, pedindo que Deus abençoe os pães que simbolizam o corpo de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos estar na nossa fonte para falar com nós todos. De joelho. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais sábado estar na tua casa. Pai querido, neste momento, eu te pedi, Senhor, por favor, abençoa este pão, nós vamos comer agora, e em comemoração a Ti, meu Pai, por ter dado o Teu único filho para morrer por cada um de nós. Pai querido, obrigado por esse tempo derramar na nossa vida. Abençoa, por favor, cada um de nós. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Todos que estão participando receberam? Então, em atitude de oração, lembrando do que Cristo fez por nós e aproveitando essa oração para declarar a Cristo o que você sente, a sua decisão, vamos comer juntos o pão que representa o corpo de Cristo. Amém. Pedir para a Célia ler para nós o texto que orienta o momento de nós usufruirmos agora do suco de uva, símbolo do sangue de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos mais uma vez nos colocar ajoelhados para falarmos com Deus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez diante da Tua presença viemos te agradecer por tantas bênçãos, tantas maravilhas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo aqui, mesmo vivendo no mundo nessas circunstâncias. Nós temos a certeza absoluta que o Senhor não está alheio a nada. O Senhor não está alheio a nenhum sofrimento. Também não está alheio a nenhum clamor do teu povo. E o Senhor nos acode. Nesse momento especial, estamos celebrando aquele momento em que o Senhor ceou com os discípulos ali naquela mesa. O Senhor já anunciava o que iria acontecer em seguida. O Senhor derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. O Senhor ordenou que toda vez que fizéssemos esse simbolismo, essa cerimônia, fosse para a memória desse grande feito que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Senhor, o Senhor continue cuidando das famílias, individualmente, da Tua igreja. Enfim, Senhor, coloca no nosso coração o desejo de sempre seguir os Teus caminhos, jamais abandoná-los. Nós possamos ser discípulos Teus em todos os momentos da nossa vida, testemunhando do Teu poder, do Teu amor, da Tua salvação. Essas bênçãos todas, Senhor, temos a certeza de recebê-las, pois as pedimos no nome doce de Jesus Cristo. Amém. Todos que estão participando desse banco, vamos então, em oração, desfrutar do símbolo do sangue de Cristo.
texto diz que deveríamos repetir isso até que ele venha. Essa não é apenas uma ordem para repetir, para fazer de novo, mas essa é uma ordem para esperar, para continuar. O caminho ainda não terminou. Jesus em breve vai voltar, mas enquanto estamos aqui, enquanto temos essa missão, enquanto a bandeira de Cristo está fincada no Jardim Prudência, é hora de amarmos uns aos outros, é hora de compartilharmos o Evangelho, de vivermos essa verdade, de fazermos o serviço do Senhor e de nos envolvermos nessa grande causa. Porque essa é a maneira que vamos manter viva a fé no nosso coração. Vamos experimentar os milagres de Deus, vamos vivenciar o relacionamento com Ele e finalmente naquele grande dia, quando o próprio Cristo ministrar a ceia, enfim estaremos com Ele e por isso o céu vai ser um lugar espetacular. Que juntos possamos chegar lá. Que juntos possamos ser uma comunidade de amor e isso fazer diferença no apoio uns aos outros. Aceita esse desafio? Quer continuar nessa jornada? Fique em pé e nós vamos orar. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque nesse instante nós estamos sentindo o sabor da salvação em nossos lábios. Obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor fez o mais do que o suficiente para a nossa salvação. E agora, como nosso intercessor, nós suplicamos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Senhor, nos dê a Tua salvação pelos Teus méritos, pela Tua graça. Senhor, que isso faça a nossa vida diferente. Que porque um dia fomos perdoados, possamos hoje escolher como pessoas livres do pecado. Que porque o Senhor nos uniu através do Teu perdão, do Teu amor, possamos ser uma comunidade que reflete esse amor. Senhor, porque o Senhor nos prometeu que em breve voltaria, que possamos hoje ter esperança no nosso coração. Eu sei, nós sofremos, Senhor. Nós temos desafios enormes dentro de casa, no trabalho, nas nossas finanças, na saúde. Mas, Senhor, tudo isso vai passar. E porque temos fé no Teu poder grandioso, vamos suportar cada desafio e vencer cada obstáculo pelo Teu nome, pelo Teu amor. E naquele dia, juntos, vamos alcançar finalmente os Teus braços de amor. É isso que nós pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.